mundo todo, no Brasil, as pessoas têm vivido cada vez mais. Com a longevidade, um tema ganha cada vez mais importância: a tomada de decisões, especialmente na melhor idade. E esse é o assunto do quadro Viva Bem de hoje. Com a gente, a mestre em gerontologia social, sócia proprietária da Canoas Day Home, Neisa Fernandes, que nos fala mais sobre o assunto. Boa noite, Neisa. Seja bem-vinda. Boa noite, amigos. É sempre um prazer retornar a casa, não é? Para continuarmos divulgando notícias importantes, né, e fatos do envelhecimento. É verdade. Afinal de contas, como a gente já falou aqui no programa, não sou eu que estou dizendo, o IBGE nos mostrou que, pelo menos até 2029, a partir do ano de 2030, a gente vai começar a ter mais idosos do que jovens, crianças, né? Vão ter os gauchinhos aqui, vão se tornar, né, uma menor parte da nossa população. Esses a gente usa para alegrar a vida da gente. É verdade. Não é verdade? Bom, então, eles também vão chegar na melhor idade, vão demorar um pouco mais que a gente, né? Mas para começar, quando a gente fala em tomada de decisões na fase do idoso ou da idosa, qual áreas podemos relacionar? Realmente as pessoas costumam achar que o idoso não pode mais ter independência, ou isso tem que ser equilibrado? Como é que a gente pode interpretar isso? Ou como é que a família pode interpretar isso? Na realidade, o que acontece? Quando a pessoa começa a ficar vulnerável, o idoso começa a ficar vulnerável, ele adoece, ele começa a ter perda de memória e as pessoas começam a se apropriar, vamos dizer, da vida desse idoso. O que está errado, porque se ele tiver uma reserva cognitiva que mantém a sua autonomia, o que é autonomia? É o direito de decisão, ele tem capacidade para decidir o que ele quer, onde ele vai, o que ele gosta, o que ele quer para a vida dele, ele tem esse direito. Sim, não, em especial quando tu disseste, começam a se apropriar, veio aquela imagem terrível de vó, você não sabe mais cuidar do seu dinheiro, da sua aposentadoria. Tem uns que se apropriam dos cartões, por exemplo, de crédito, de tudo. Né? Enfim, e a pessoa já não tem mais acesso ao próprio dinheiro que ela lutou para conseguir a vida inteira. E aí, o que acontece? Se isso acontece muito cedo, essa pessoa acaba acreditando que realmente ela não tem mais condições de decidir a vida dela. Por isso que eu te perguntei se existe um meio termo, porque realmente tem pessoas que podem estar num nível, né, de perda de cognição, de perda de memória, que a gente não está dizendo que a família tem que ser irresponsável, mas pelo que eu estou entendendo, algumas pessoas começam esse processo muito antes do que deveriam. Exatamente, este é o problema, desestimulando a autonomia do idoso ou da idosa. O que a gente tem que diferenciar? Primeiro, o que a gente chama de independência? Independência é o ir e vir. Isso é ser independência, é uma questão fisiológica de caminhar, andar, fazer as suas atividades de vida diária, cuidar de si, tá? Isso é ser independência. Mas a autonomia é uma questão de escolhas. De escolhas da sua vida, tomar decisões. O que eu quero para mim de agora em diante? O que eu quero durante o meu envelhecimento? Só que isso, às vezes, contraria situações desejáveis no âmbito familiar, no âmbito social. E isso, então, vai o quê? Fazer com que o idoso, ele bem antes da sua necessidade, comece a não escolher mais. Por quê? Porque o meu filho decide, a minha filha decide, o meu marido decide, a minha mulher. E ele vai ficando, vamos dizer assim, preguiçosinho. Ele acha que está bom não decidir nada. Só que isso está errado, porque o que ele sente através daquilo que ele decide, só ele vai sentir, ninguém mais. Eu fico pensando também numa outra questão. Se essa perda de autonomia, para não gerar algum desconforto na família, às vezes o idoso pode estar se prejudicando. Vou pegar o exemplo da viagem, tá? Com certeza. Uma viagem muito longa. E aí, não, vai com a gente, pai. Tu não vai ficar sozinho aí, tu vai com a gente. E daqui a pouco o idoso está com algum tipo de problema que está fazendo aquela viagem longa ser um martírio. Um estresse. Um estresse. Um estresse emocional. Pois é. Um estresse físico também. Isso é um exemplo, por exemplo? Claro, isso é um exemplo. Um outro exemplo é aquelas questões assim, ó, das questões, por exemplo, aparece uma patologia, uma doença no idoso. Todo mundo, como é que a gente diz? Todo mundo de médico e louco tem um pouco. Ah, pois é. Não é verdade? E aí começam várias opiniões de não profissionais
sobre o que aquele idoso tem que fazer com a sua saúde, tem que fazer nas suas questões de bem-estar. Sim. Tá? Só que a pessoa que está falando isso, ela não tem nem conhecimento profissional e nem está, como a gente diz, na pele desse idoso. Ele tem o direito, isso é garantido na Constituição Federal. Eu ia te perguntar isso, na legislação, por exemplo. Na legislação ele tem direito à decisão própria, é só comprovar que ele tem a reserva cognitiva preservada e ele tem, enquanto ele tiver essa reserva, ele tem direito a decidir por si. Porque se algum filho insistir, não, eu vou tomar conta de tudo agora e tu vai me obedecer, ele pode, digamos, demandar, requisitar essa autonomia? Ele pode requisitar, cuidar desse idoso e dos seus bens, judicialmente inclusive, através da curatela ou da interdição, não é? Mas o que acontece? Ele vai ter que comprovar que essa pessoa não tem condições de decidir. Senão juiz nenhum vai dar. Sim. Não é? Sim. E isso é o quê? É o que a legislação preconiza para a defesa desse idoso. Né? Para a defesa fisiológica, psicológica dele, social. Sim. Não é? E dos seus bens, né? Agora vamos por um outro caminho, tá? Aquele idoso que está se achando, de alguma forma, prejudicado em alguma atividade do dia a dia, que está em dúvida se ele deve ou não procurar. Qual é o melhor momento? Quando é que a gente pode, a partir de quando o idoso pode buscar um apoio junto à família? Qual é esse meio termo, assim, para também não esconder coisas da família? Não, em qualquer momento o idoso ele tem direito de buscar o apoio junto à família, junto à sociedade, junto ao Estado como um todo. Em qualquer momento ele tem esse direito, né? Se preconiza o direito à dignidade dele. Faz parte dele poder pedir esse auxílio e receber esse auxílio, não é? O que a gente geralmente recomenda? Que esse idoso procure os órgãos competentes de direitos do idoso se ele se sentir aviltado. Né? Ele pode procurar uma delegacia de polícia, ele pode procurar um conselho do idoso, ele pode procurar uma secretaria de assistência social, não é? Aonde ele possa fazer as suas reclamações e ser amparado, aonde essas instituições vão fazer uma investigação, saber se realmente de fato isso está acontecendo e tomar as devidas providências. Isso, por exemplo, casos onde o idoso esteja preso praticamente num cárcere e a família não deixa ele sair, ou, por exemplo, tomaram cartões de banco, tudo isso é crime. É crime. E o idoso, então, procurando a delegacia, ele pode fazer essa denúncia. Mas claro, ele pode fazer queixa e essas pessoas estão sujeitas ao Código Penal. Nessa etapa, a profissão de cuidador de idosos pode, de alguma forma, interferir? Como o cuidador de idoso profissional pode se relacionar numa família dessa? Se o cuidador perceber que esse idoso está numa situação de vulnerabilidade, principalmente social, falta de cuidado, por exemplo, ou que esse idoso está sendo vítima de apropriação indevida de suas finanças, não é? Não só o cuidador, mas qualquer pessoa que tenha conhecimento tem o direito e o dever de denunciar. Denuncia quem? Ao Ministério Público. Perfeito. Existe hoje, por exemplo, o Disque 100, onde a pessoa disca, faz a denúncia, dá um endereço, dá um nome e ela pode se preservar. Ela não precisa nem dizer quem é. Não é? E as autoridades competentes vão tomar as devidas providências. Excelentes dicas. Você em casa está passando por uma situação dessa, ou é testemunha de uma situação dessa, onde o idoso está sendo tratado de uma forma que não condiz, né? Não dá para imaginar que seja um parente ou um familiar que faça isso, que prenda o idoso, que se aproprie de cartão de crédito ou coisas do tipo. Você tem o dever de denunciar. Para fechar, Neisa, nessa situação, vocês da Canoas Day Home podem orientar famílias, idosos que estão lá? Isso, nós trabalhamos lá.
dentro de uma percepção de atendimento ao idoso e aos familiares. Não é? Profissionais também que procurem saber mais informações sobre essas questões práticas da vida, não é? Que é o dia a dia, não é? E com um número elevado de idosos hoje, não são poucos os que se encontram em estado de vulnerabilidade, não é? E a gente faz as devidas orientações dentro de cada caso. Sim. Não é? Nós podemos orientar, sim. Então você aí, familiar, que está em dúvida, até onde eu posso dar independência, autonomia, e já entendeu que tirar essa independência e autonomia não contribui para o desenvolvimento e a qualidade de vida do vovô, da vovó, do titio ou da titia, do papai ou da mamãe, vocês podem entrar em contato com a Canoas Day Home para essa orientação. Cada caso vai querer uma orientação Cada específica. caso é um caso e a gente tem que ser assim... muito delicado no estudo de cada caso, para a gente não cometer até injustiças às vezes, não é? Porque, na realidade, o que a gente diz? Ninguém pode ser considerado culpado se ele não tem essa informação. Verdade. E fizer alguma coisa errada. Às então, vezes o melhor é a gente ensinar. Às vezes é o excesso de zelo mesmo, não é porque não gosta, é porque está querendo cuidar demais e às vezes pode atrapalhar. Bom, essa é a nossa dica. Acesse aí canoasdayhome.com.br e saiba mais sobre o serviço de gerontologia e saúde que a Canoas oferece para todos os familiares, buscando a qualidade de vida dos nossos idosos, para que a gente possa viver mais. Afinal de contas, todo mundo vai chegar lá, né, Neisa? Se Deus quiser, vamos chegar com saúde, num bem-estar total, físico, mental e social. Mais um ano se foi, por isso a gente deseja um Feliz Natal e um ótimo 2020 para ti e para todo mundo da Canoas Day Home. Obrigado pela parceria, não é? E espero que no próximo ano a gente possa estar aqui com vocês novamente, não é? Para continuarmos informando, não é, a população sobre as questões dos idosos, da velhice e do envelhecimento. Isso aí, sempre saudável. Saudável. Afinal de contas, eu e todo mundo quer chegar lá. Neisa, obrigado. Eu que grande agradeço. Beijo. Um feliz ano novo para todos vocês. Até breve, até o ano que vem. Até o ano que vem.